E eu estou dizendo que pode, estou dizendo que vai, mas pode. Paulo Dantas pode sim ser eleito governador de Alagoas no primeiro turno. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, principalmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de sexta-feira, 19 de agosto. E essa semana que me antecedeu agora, essa aqui, passou, foi uma semana cheia de pesquisas de intenção de voto para o governo de Alagoas. E de novo, a pesquisa do IBRAP, que foi divulgada pelo portal Cada Minuto, e os dados da pesquisa estão na descrição desse vídeo, aponta para algo que eu já falei em vídeos anteriores. A possibilidade do governador Paulo Dantas, do MDB, ser eleito em primeiro turno. E como eu falei na abertura do vídeo, eu estou dizendo que pode, eu não estou dizendo que vai. Até porque eu não tenho bola de cristal. E de fato, a eleição em Alagoas ela tem algumas características que são sui generis, inclusive por conta da proximidade territorial, de ser um estado pequeno, tanto eleitores quanto territorialmente. Então, outros fatores também são levados em conta na hora da influência do voto. Mas vamos lá. Na pesquisa, o IBRAP divulgou pesquisa em 17 de agosto e aponta que Paulo Dantas está com uma diferença de 11 pontos para o segundo colocado, que é o Fernando Collor. O Paulo Dantas pontuou com 34% das intenções de voto, o Fernando Collor com 23%, o Rodrigo Cunha com 13% e o Rui Palmeira com 7%. Esses são os principais candidatos ao governador do estado. Os mais candidatos pontuariam 1% por ali ou não pontuaram. Mas aí você pergunta, mas essas contas aí não dá primeiro turno. É verdade. Mas quando a gente for olhar, quando o IBRAP fez a pergunta, se os candidatos a governador fossem estes, com estes apoios, o Paulo Dantas atingiu uma pontuação que é mais do que a soma de seus adversários. Paulo Dantas foi associado a Lula e a Renan Filho. E quando associado a Lula e a Renan Filho, Paulo Dantas pontuou em 46% das intenções de voto. Em segundo lugar ficou o Fernando Collor, que foi associado a Jair Bolsonaro, que é o seu grande apoio, ou que ele dá, ou que recebe, enfim. E ao deputado estadual Cabo Bebeto, que é um deputado estadual bolsonarista, é das figuras políticas bolsonaristas raiz, digamos assim, de mais evidência em Alagoas. Quando o Collor foi associado a esses dois, o Collor pontuou em 21%. Perceba que o Collor baixou 2 pontos quando perguntado sozinho e agora quando perguntado associado. O Rodrigo Cunha foi associado ao JHC, prefeito de Maceió, capital de Alagoas, que é um prefeito bem avaliado, e ao deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e que é o grande padrinho político do candidato Rodrigo Cunha e do grupo como um todo. O Rodrigo Cunha, quando associado, pontuou em 10 pontos. O Rui Palmeira, que é ex-prefeito de Maceió, que já chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto no fim de 2021, foi associado ao Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e grande líder do PSD, que é o partido do Rui, e ao deputado estadual Antônio Albuquerque, que é um deputado estadual importante, é um político importante aqui de Alagoas, que o filho do Antônio Albuquerque, inclusive o Arthur Albuquerque, é o vice de Rui Palmeira, que eles são do Partido Republicanos. Então o Rui foi associado ao Antônio Albuquerque e ao Gilberto Kassab, e o Rui pontuou em 5 pontos. Se a gente somar todos os outros candidatos, 21 do Collor com 10 do Rodrigo Cunha dá 31, com 5 do Rui Palmeira dá 36. E o Paulo Dantas tem 46% dos votos. Isso é primeiro turno. Na pesquisa anterior do IBRAP, que foi divulgada em 26 de julho, o Paulo Dantas, quando perguntado sozinho, o Paulo Dantas pontuou em 33% e o Collor em 27%. Ainda na pesquisa anterior, de
de julho, o Rodrigo Cunha pontuou em 14. O Rui Palmeira pontuou em 7, quando perguntado sozinho. Quando foi para a pesquisa dos apoios, o Paulo Dantas ele subiu de 33 para 40. E o Collor ficou com os mesmos 27. O Rodrigo Cunha foi para 10 e o Rui caiu para 4. Então o Paulo Dantas ele aumentou a vantagem em relação aos seus adversários. E quando tem o seu nome vinculado a Renan Filho e a Lula, ele vence no primeiro turno nesse quesito. Evidentemente que quando a gente for votar, o eleitor for votar, enfim, não vai votar no candidato, vai aparecer lá a foto dos apoios. Isso é óbvio. Então, em princípio, vale mais a pesquisa que aponta o resultado dos nomes solo. Mas esse é um dado importantíssimo. O Paulo Dantas, obviamente ele vai fazer campanha com a imagem colada no Renan Filho e no Lula. Mas no Renan Filho, seja porque o MDB tem uma candidatura, que é Simone Tebet, seja porque na prática, dá mais voto a vinculação de nome para governador de Alagoas, você vincular o nome a um ex-governador que deixou o governo bem avaliado e deixou o governo no começo do ano, em 2 de abril. Né? Além do que, o fato de ter o MDB ter a candidatura da Simone Tebet, para veicular o Paulo Dantas pedindo voto para Lula, talvez haja um problema jurídico aí, já que o MDB tem candidato. Mas a Federação Brasil da Esperança, o PT, não tem candidato a governador e está coligado com Paulo Dantas. Então o Lula pode aparecer pedindo votos para Paulo Dantas. E aí a associação está feita, né? Não precisa de minhas palavras. O fato do MDB ter a Simone Tebet não obriga o Paulo Dantas a aparecer, a apresentar a Simone Tebet nos seus materiais de campanha, seja impresso, seja na TV, no rádio. Não existe essa obrigação. Então, quando tem essa vinculação, o Paulo Dantas ele tem mais do que a soma dos adversários. Se na última pesquisa do IBRAP, divulgada em 17 de agosto, o Paulo Dantas, na pergunta direta, nome solo, já abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, e na outra não estava assim, já mostra um distanciamento grande do atual governador em busca da reeleição. Quando vincula os nomes, aí o resultado nessa simulação, nesse cenário, é de primeiro turno. E aí eu pergunto a você se você faria campanha, tendo esse resultado, inclusive, sem estar vinculando o máximo possível a sua imagem ao Renan Filho e ao Lula, você, se fosse Paulo Dantas. O próprio Fernando Collor, ele tem vinculado muito a sua imagem ao Bolsonaro, e isso é que tem dado a ele mais volume do que muita gente aposta que ele teria se não fizesse. Eu já falei em vários vídeos aqui que o Collor tem feito mais campanha para o Bolsonaro que para si mesmo. Então o Collor, evidentemente, ele vai ficar colando essa imagem com o Bolsonaro. Até porque o Arthur Lira, como eu comentei nesse vídeo aqui, andou disputando com o Collor quem é mais Bolsonaro em Alagoas, se é o Collor ou se é o Arthur Lira. Inclusive o Arthur Lira até em manifestações de campanha, atos de campanha, botou para panfletar adesivo dele com o Bolsonaro. Ou seja, Arthur Lira resolveu colar de vez a sua imagem a Bolsonaro aqui. Até porque as razões estão nesse vídeo que eu acabei de recomendar. Há essa necessidade de que os votos em Bolsonaro em Alagoas sejam debitados na conta do Arthur Lira e não na conta do Collor. E Alagoas deve ser, dos estados do Nordeste, aquele que vai dar mais voto a Bolsonaro. Mas aí está dado essa situação. E pouca gente tem falado nisso aqui no estado. Quando todo mundo vai analisar o resultado da pesquisa, fala só dos nomes solo e tal. E há também a questão do interesse de manter o fogo aceso, a disputa acirrada, o máximo possível, estimulando que todos os candidatos realmente tentem vencer até o último minuto de campanha, porque assim gera mais dinheiro de marketing, gera mais dinheiro de publicidade em veículos, etc. Enfim. E aí eu estou falando isso aqui numa boa, não estou falando em tom jocoso, de ilegalidade, de nada disso. Quando você tem uma eleição que já está apontando que alguém vai ganhar logo de cara, enfim, ou que só 2 vão lá, vão disputar, a tendência é que o estímulo dos demais candidatos diminua, enfim. Então isso é ruim para os negócios. E aqui, de novo, não estou falando de maneira jocosa,
desrespeitosa, nada. Mas esse é um dado importante que pouca gente tem dado relevância, né? Veja, o Paulo Dantas ele tem mais que a soma. Na pesquisa anterior, né, a de 26 de julho, quando fazia esse paralelo, o Paulo Dantas bateu 40 pontos e os demais adversários 41. Agora Paulo Dantas bateu 46 e os demais adversários 36. Tem 10 pontos de diferença da soma dos demais adversários, né? E já quando se fala o nome dele sozinho, ele já bateu 11 pontos à frente. É evidente que Alagoas, como eu falei, tem outras nuances aqui de proximidade e tal, né? Mas, em princípio, o critério para votar para o governador, o eleitor, e aí vamos parar de achar que eleitor é um ser idiota que não tem cérebro, que é uma maçã, uma tangerina sem cérebro. O eleitor ele vota pragmaticamente. Se o governo foi bom, eu quero que continue. Se o governo foi ruim, eu quero que troque. O governo Renan Filho, e aí não é minha opinião, é a opinião das pesquisas de opinião, é a opinião pública, diz que o governo Renan Filho foi bom. Quando ele saiu, tinha pesquisas que davam 70% de bom e ótimo, outras chegou a dar perto de 80%, enfim. Então ele é um governo bem avaliado. Tanto é que o Ibrap dá ao Renan Filho 58% das intenções de voto para o Senado. O Davi Davino Filho, que é o segundo colocado, ele até cresceu pouco nas pesquisas, mas está longe ainda. E Senado não tem segundo turno, né? Não basta encoxar, você tem que ganhar do cara. Você pode bater percentualmente o mesmo percentual, 50-50. Vai ganhar quem tiver um voto a mais, porque não tem segundo turno. Então é evidente que o eleitor alagoano quer a continuidade do governo Renan Filho. O candidato de Renan Filho é o Paulo Dantas. O nome está cada vez mais vinculado entre eles. E a oposição, por não saber como lidar com essa realidade, vincula mais o Paulo Dantas ao Renan Filho. Seja quando tentaram adiar o inevitável, que era a eleição indireta da Assembleia Legislativa, seja agora na campanha. Tentam dar um tom jocoso, mas ficam vinculando o Paulo Dantas ao Renan Filho. Aí o eleitor vê, eu gostei do governo Renan Filho, e o Paulo Dantas é o que vai continuar, eu vou votar nele. A tática está dando errado. O Paulo Dantas se distancia das pesquisas, se consolida mais. A gente vai começar no próximo dia 26 o tempo de rádio e televisão. Pode ser que isso gere alguma mudança, mas esse é o fato, né? A tática eleitoral em Alagoas não tem colado. Tem colada do Paulo Dantas, que tem se distanciado. E que era um deputado estadual desconhecido até, pouco destaque na Assembleia Legislativa de Alagoas. Se elegeu, foi eleito governador pela Assembleia Legislativa, né, na eleição direta. E pode sim, não estou dizendo que vai, ser eleito em primeiro turno, caso essa tendência se continue, e aí a briga contra o tempo, ele pode acontecer de chegar lá. Se ele conseguir de fato associar, e aí os eleitores alagoanos todos tiverem ciência que ele é o candidato de Renan Filho e de Lula, e a última do Ibrap já apontou para isso, ele tem muita chance de vencer a eleição no primeiro turno. Isso é a graça da política, né? Até um dia desse ele era um deputado médio ali, pouco conhecido lá da região do Sertão. E tanto é que a oposição está sentindo que já começou a circular nos grupos de zap da vida vídeos com ataques e coisas e meias verdades, etc, etc. E aí a galera precisa abrir o olho. Se piscar, como eu titulei o vídeo anterior que eu falei sobre isso, o Paulo Dantas vai ser eleito governador aqui em Alagoas no primeiro turno. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Primeiro, que não vai custar nada para você. Segundo, que você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e trazer mais gente aqui para esse canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E assim, você, além de me ajudar esse canal, fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários você pode discordar de absolutamente tudo que eu acabei de dizer. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.